Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Natália, sou monitora da disciplina, orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Hoje, o nosso podcast vai ter um modelo um pouquinho diferente. Nós vamos apresentar um caso clínico de um paciente em pré-operatório de uma cirurgia urológica. Em seguida, nós vamos falar sobre como se deve avaliar um paciente em pré-operatório, estratificar seu risco cardiovascular e finalizar com as orientações pré-operatórias relativas a esse caso. Então, aproveito para lembrar a todos que esse material é exclusivamente destinado a médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido a profissionais de outras áreas. Então, trata-se de um paciente masculino de 75 anos de idade, natural e residente do Rio de Janeiro. A queixa principal desse paciente é dor nas costas. Ele relata que há 6 meses apresentou um episódio de dor na região lombar direita, com intensidade 10 em 10, uma dor incólica contínua que irradiava para a fossa ilíaca direita, região inguinal e escrotal. Então, é uma dor bastante característica de dor de origem renal. Ele buscou então atendimento médico no hospital da região e foi administrada uma medicação analgésica. E a TC de abdômen evidenciou a presença do cálculo em ureter direito, confirmando a nossa suspeita, medindo cerca de 2,5 centímetros e terço médio do ureter. Então foi agendada uma ureterolitotomia eletiva para esse paciente e ele aguarda cirurgia assintomática. Tá? Então a lista de problemas desse paciente é uma litise diagnosticada em ureter e a solução para isso vai ser uma ureterolitotomia. Outros dados importantes da história desse paciente é que é um paciente hipertenso, com diagnóstico há 10 anos em uso de losartana e hidroclorotiazida. Tá? Ele é diabético tipo 2, diagnosticado há 5 anos, faz uso de glibenclamida e de metformina e é ex-tabagista, apresentando uma carga tabágica de 87 maços anos, então uma carga tabágica importantíssima, tá? Também etilismo social. Outros dados da história desse paciente são irrelevantes e o exame físico dele também não tem alterações dignas de nota. Encontrava-se inclusive normotenso no momento do exame. Então, na avaliação do risco cirúrgico, a gente tem que avaliar vários sistemas: o sistema cardiovascular, pulmonar, hepático, renal. Mas como são as doenças cardiovasculares a principal causa de complicação fatal no pós-operatório, é importante que a gente dê uma atenção especial à estratificação do risco cardiovascular do paciente. E esse vai ser o foco do nosso podcast, tá? A estratificação cardiovascular. Com o objetivo de identificar e controlar fatores que possam intervir na cirurgia e no pós-operatório, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade decorrente do ato cirúrgico. E por que existe um aumento do risco cardiovascular no período perioperatório? Ou seja, por que existe aumento do risco de eventos como morte cardíaca, um infarto não fatal, PCR não fatal? Isso ocorre por diversas razões. Tem o estresse operatório, como anestesia, procedimentos de intubação, extubação, dor, uso de catecolamina e cortisol, perda de sangue, lesão endotelial, trombofilia, hipotermia, são diversos os fatores que elevam o risco cardiovascular. A cirurgia é um trauma, Então, a gente tem que avaliar os fatores que influenciam o risco cardiovascular. E são tanto fatores inerentes ao próprio paciente, então a gente tem que avaliar se esse paciente tem comorbidades, avaliar a capacidade funcional desse paciente, mas também os fatores inerentes ao próprio procedimento cirúrgico. Então a gente tem que avaliar o tipo de cirurgia e a técnica anestésica também. Então, primeiro, vamos discutir os fatores inerentes à cirurgia. A gente pode classificar o tipo de cirurgia quanto ao grau de urgência e quanto ao risco do procedimento. A avaliação quanto ao grau de urgência. Em situações que exigem o ato cirúrgico emergencial, não há tempo para a realização de testes adicionais ou de intervenções terapêuticas. Então, uma avaliação pré-operatória formal nesse paciente é desnecessária, uma vez que não vai ter tempo para fazer a intervenção de qualquer jeito. A cirurgia de urgência, a gente tem poucos dias para ajustar medicações e para preparar o paciente.
a gente até consegue identificar condições instáveis e manejar o paciente no sentido de estabilizá-lo, mas não tem tempo nem benefício para intervenção extensa. Não existe necessidade de você solicitar exames para identificar uma doença cardíaca oculta, por exemplo. A gente só vai identificar uma doença cardíaca já conhecida, instável e tentar estabilizá-la, né? Mas não realizar exames no sentido de identificar doenças ocultas, né? São as cirurgias eletivas que a gente de fato pode avaliar e interferir, né, de forma mais minuciosa. E quanto ao risco do procedimento, né? A gente tem vários fatores que influenciam o risco do procedimento, como a duração da cirurgia, uma duração de cirurgia maior que 4 horas, uma perda sanguínea maior que 1,5 litro, se há ou não a invasão de cavidades, né? O tipo de anestesia, tudo isso influencia o risco do procedimento. Então, dessa forma, a gente pode classificar os procedimentos quanto ao risco cardíaco, né? Que é aquele risco para eventos como morte cardíaca, infarto, PCR, né? Como já citado. Então, a gente classifica em cirurgias de alto risco, né, que é um risco maior que 5% para esses eventos, e aí a gente pode citar a cirurgia vascular, né, que são cirurgias de alto risco, e as grandes cirurgias emergenciais, né, como, por exemplo, uma perfuração intestinal, né, as cirurgias de médio risco, que tem um risco de 1 a 5% para esses eventos, né, que são as cirurgias intraperitoneais ou intratorácicas, né, que a gente tem a manipulação de cavidades, cirurgia ortopédica, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgias renais, e as cirurgias de baixo risco, com risco menor que 1%, né, para esses eventos. São procedimentos endoscópicos, procedimentos ambulatoriais, oftalmológico, mama, hérnias, tá? Todos esses são exemplos de cirurgias de baixo risco. Agora a gente vai avaliar o paciente em si. O que é importante na avaliação do paciente? De realizar a anamnese e exame físico, né, como tudo na medicina, né, solicitação de alguns exames complementares, a avaliação da capacidade funcional e a avaliação do índice cardíaco desse indivíduo. Tá? Quanto à anamnese e exame físico, é importante a gente avaliar a presença de comorbidades, né, principalmente hipertensão, diabetes, história de doença respiratória, doença arterial coronariana ou infarto, né, prévio, história de AVE, então tudo isso é importante ser perguntado, né? Se faz uso de alguma medicação, se tem alergia, né, a alguma coisa, se já fez alguma cirurgia anteriormente, se teve a história de sangramento, né? E o exame físico, é importante a gente ter atenção especial à busca de sinais de cardiopatia e de doenças respiratórias, né? Também é importante fazer uma revisão de sistemas cuidadosos na busca de sinais e sintomas como precordialgia, né? Caracterizar bem se houver essa precordialgia para ver se não é uma angina, né? Ortopneia, história de palpitações, tudo isso é importante. E quanto aos exames complementares? É importante a gente ter o conceito de que a sua solicitação deve ser individualizada. Não existe um pacote a ser pedido para todo paciente que vai submeter a uma cirurgia, né? Então, os exames a serem solicitados, eles dependem de vários fatores, como a idade do paciente, o tipo de cirurgia, se existe ou não comorbidade. Se tiver presença de comorbidade, você vai ter que solicitar exames complementares específicos para, né, para aquele paciente, independente da idade dele. Por outro lado, em pacientes sem comorbidades e que vão submeter a procedimentos de baixo risco, muitas vezes não é necessária a solicitação de nenhum exame complementar. Na prática, aqui no Brasil, é comum a solicitação de hemograma e coagulograma para todos os pacientes, apesar de que não há uma evidência científica que apoie, né, essa prática. Então, para pacientes assintomáticos, o que é recomendado? Né? Para os menores de 40 anos, você pode até não solicitar nenhum exame. Para homens entre 40 e 54 anos, é legal solicitar um eletro. 55 e 70 anos, você já acrescenta além do eletro um hemograma. Um paciente maior que 70 anos pede também uma bioquímica, pedir eletrólitos, ureia e creatinina, pedir glicemia, né? Pacientes tabagistas, além do eletro, lembrar de pedir um raio-x de tórax.
né? E paciente que vai se submeter a uma cirurgia urológica, ou se for um paciente sintomático, né, do ponto de vista urinário, é importante pedir o EAS e a urinocultura, né? Só lembrando que a cirurgia urológica ela é uma das poucas indicações que a gente tem para tratar bacteriúria assintomática, né? Porque o paciente vai se submeter a uma manipulação do trato geniturinário. Então, mesmo que ele não tenha sintomas, indica-se o tratamento nesses casos, né? Então, como o nosso paciente, ele possui 75 anos, é ex-tabagista, com aquela carga tabágica importante, vai submeter a uma cirurgia urológica, todos os exames que eu citei acima, eles foram solicitados, tá? O eletro e o raio-x não tinham alterações relevantes, tá? E a gente vê aqui que o que está alterado são as plaquetas, mas é uma plaquetopenia discreta, né? Não há necessidade de nenhuma intervenção nesse sentido. E a ureia creatinina, que também estão com valores pouco elevados. A gente não sabe se é uma doença renal crônica, né, se é uma IRA, mas é um paciente diabético, um paciente hipertenso, então há chance dele ter realmente uma alteraçãozinha, né, da função renal. Mas nada que também vá alterar, né, o manejo do nosso paciente. Então, uma outra coisa importante é a gente avaliar a capacidade funcional do indivíduo. E é uma coisa simples de fazer, né? Capacidade funcional é um dos parâmetros com maior associação com o risco de complicações e óbito. A gente avalia a capacidade funcional pelo gasto metabólico basal, em MET. Né? A gente estima o MET do paciente para a atividade que ele é capaz de realizar. Então, por exemplo, se ele consegue nadar, jogar futebol, spinning, ele tem uma capacidade funcional maior que 10 MET. Se ele já é capaz de só subir um lance de escada ou pequena rampa, andar rápido em terreno plano, né, realizar trabalho doméstico, a gente estima essas atividades que elas valem de 4 a 10 metros. E se ele só consegue andar pela casa, né, cuidar de higiene pessoal, alimentação, mas não consegue fazer muito mais que isso, a gente já estima a capacidade funcional dele para menos de 4 metros. Né? Então, a gente fala que há uma boa capacidade funcional quando as atividades equivalem a maior ou igual a 4 metros. Por outro lado, uma capacidade funcional menor que 4 metros ela indica um maior risco cardiovascular. Então, quando a cirurgia é uma cirurgia de alto risco e a capacidade funcional do indivíduo ela está limitada, o médico tem que ponderar o risco-benefício de solicitar um teste funcional para conhecer a resposta cardiovascular ao estresse. Né? Isso é mais importante quando a cirurgia é de alto risco e a gente suspeita que a limitação da capacidade funcional ela possa ser de origem cardiorrespiratória. Então, finalizando a avaliação cardiovascular do paciente, também tem outro método simples que é o índice de risco cardíaco revisado, também chamado de score de Lee. Né? É um dos scores mais utilizados para avaliar o risco cardiovascular, mas existem outros scores. Tá? Então, esse paciente ele vai pontuar, né, de acordo com a presença de coronariopatia. Então, se ele já teve um infarto, uma angina, um teste isquêmico positivo, ele marca um ponto. A presença de insuficiência cardíaca, então, se tiver dispneia cardiogênica, ou já teve um edema agudo prévio, ou B3, ou estertores pulmonares, né? Se ele tiver insuficiência, ele marca mais um ponto. Doença renal crônica com a creatinina acima de 2, diabetes mellitus, apenas aqueles em uso de insulina, né? História de doença cerebrovascular, se já teve um AVC ou AIT também pontua. E as cirurgias de risco elevado pontuam. Então, as cirurgias consideradas aqui de risco elevado são a vascular, suprainguinal, cirurgia abdominal e torácica. Né? Então, o paciente que marcou 0 a 1 pontos, ele tem baixo risco cardiovascular. Um paciente que marcou 2 pontos, ele tem risco intermediário. E um paciente que marcou maior ou igual a 3, ele tem um alto risco cardiovascular. Né? O paciente com baixo risco não tem necessidade de realizar teste funcional e não está indicado o uso de beta-bloqueador. Se o paciente marcar maior ou igual a 3 pontos, ele tendo risco alto, nesses casos há indicação da realização de algum teste funcional. Pode ser um teste de esforço, pode ser um teste farmacológico. Né? A escolha do teste funcional e a interpretação do seu resultado é semelhante ao manejo de um paciente com angina estável. Tá? E também, nesses casos, a indicação do uso profilático de beta-bloqueador. A grande dúvida é o paciente que marca 2 pontos, que é o paciente intermediário. E, nesse caso, você individualiza a estratégia. Uma sugestão é que, caso um desses 2 pontos seja
com uma cirurgia de alto risco, ou uma insuficiência cardíaca ou coronariopatia, a gente considera a realização do teste e do uso do beta-bloqueador. Mas se for 2 pontos, por exemplo, por doença renal crônica ou diabetes, a gente pode relevar. Então, vamos concluir aqui o risco cirúrgico do nosso paciente. Os exames complementares não mostraram alterações impeditivas, né? Ele tem uma boa capacidade funcional, maior 4 METs, e pontuou no score de Lee igual a 0, né? Ele é até diabético, mas ele não usa insulina. Ele tem doença renal crônica talvez, mas a creatinina menor que 2, não tem sinais de coronariopatia, nem história de insuficiência cardíaca, então ele pontuou nenhum ponto. Então, a gente pode falar que ele está apto à realização do procedimento cirúrgico. O que a gente vai orientar, né, apenas a esse paciente? Não usar o diurético no dia da cirurgia, né, embora não tenham consenso. Os diuréticos, o IEC e o BRA, geralmente são omitidos na manhã de uma cirurgia eletiva, e a maior parte dos demais antihipertensivos devem ser administrados até o momento da operação. E também suspender os hipoglicemiantes orais 24 horas antes da cirurgia e monitorizar a glicemia. É muito importante monitorizar a glicemia porque tanto os valores elevados quanto valores extremamente baixos de glicemia, eles causam um aumento expressivo na mortalidade cirúrgica. A hiperglicemia está associada a um maior risco de complicações, como deiscência pós-operatória, desidratação, cetoacidose, trombose, disfunção endotelial, infecção do risco cirúrgico. E a hipoglicemia, por sua vez, ela causa um aumento do tônus adrenérgico, então aumenta a probabilidade de arritmia e de outras complicações cardíacas, né? Então, nos pacientes em que a gente suspende o hipoglicemiante oral, né, aqueles pacientes que têm bom controle metabólico, geralmente não precisa de insulina suplementar para procedimentos de curta duração. Se ele for realizar uma cirurgia mais prolongada, aí pode ser necessário o uso de insulina de curta duração, como a insulina regular, né, para o controle de eventual hiperglicemia. Já para os pacientes insulino dependentes ou pacientes, né, que vão submeter a esses procedimentos longos, você pode considerar o uso de uma insulina basal de longa ação, né, no mesmo dia da cirurgia, só com 1/3 da dose usual e essa monitorização rigorosa da glicemia. Então é isso, pessoal. Nós chegamos ao fim de mais um podcast. Não esqueça de curtir a página da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense no Facebook. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.